Graça e paz a todos, boa noite a todos os irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto online. Que o Senhor possa abençoar a cada um de vocês que está aí, que durante esses momentos de adoração e o momento da palavra, Deus possa falar com você, Deus possa falar com a sua família, Deus possa falar ao seu coração e que Ele venha abençoar você. Que Deus possa abençoar o seu culto caseiro, o seu culto familiar e que você possa participar junto conosco desse período. Amém? Abra sua Bíblia lá em Salmos 33, do versículo 17 ao versículo 19. Salmos 33, do versículo 17 ao versículo 19. O texto diz assim: o cavalo é vã esperança de vitória. Apesar de sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. De fato, esse tempo tem sido um tempo turbulento, um tempo atribulado, um tempo difícil, onde nós vemos pessoas morrerem, pessoas ficarem enfermas, onde nós vemos coisas que nós nem imaginávamos ver. Mas a palavra do Senhor é clara. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Eu gostaria de convidar você a estar orando nesse momento conosco. Deus, nós sabemos quem Tu és. Nós sabemos que Tu és um Deus rico em graça, um Deus rico em misericórdia. E nós sabemos que o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. Nós sabemos que na palma das Tuas mãos está a nossa vida, Senhor. Nós sabemos que Tu cuida de todas as coisas ao nosso redor. É o Senhor quem nos guia, é o Senhor quem nos ajuda a prosseguir. E nós confiamos, nós depositamos a nossa esperança em Ti, Deus. É a Ti que nós tememos, é em Ti que nós confiamos, é em Ti que nós depositamos a nossa esperança. A nossa esperança está em Ti, Deus. E nesses momentos, nesse tempo de tribulação, de doença, de pandemia, Deus, nós colocamos ainda mais a nossa confiança no Senhor, porque não há outro que possa nos salvar, não há outro que possa guardar a nossa saúde se não for o Senhor, se não for por Tua graça e por Tua misericórdia. É por isso que nós estamos aqui nessa noite para cultuar o Teu nome, porque a nossa esperança é o Senhor. A nossa esperança é o Senhor. Tu és a nossa salvação. Tu és a nossa cura. Não há outro além de Ti, Senhor. Que nessa noite o Senhor possa receber os nossos louvores. Que nessa noite o Senhor possa receber a nossa adoração. Que nessa noite o nosso coração esteja voltado ao Senhor, para entregar aquilo que nós temos de melhor nas nossas casas, para entregar aquilo que nós temos de melhor em família, Deus, para entregar aquilo que nós temos de melhor em pequenos grupos, Pai, mas para render ao Senhor glória e honra em nome de Jesus. Amém. Conheço outra canção que lhe dê
descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição.
braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou.
braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Bom, queridos, primeiramente boa noite. Quero saudar os irmãos com a graça e a paz. Em nome de Jesus, amém. Bom, estou muito feliz, e honrado em estar aqui com vocês hoje, e poder compartilhar essa palavra e hoje, transmitir essa palavra de Deus para os vossos corações. E dando aí continuidade, à série de pregações que a nossa igreja está tendo nesse momento. Hoje a gente vai estar expondo para vocês a igreja de Esmirna, que é uma das 7 cidades do Apocalipse. E como a gente viu, o pastor Caio ele iniciou expondo a igreja de Éfeso, e hoje vou dar continuidade a essa exposição e falar um pouco sobre a igreja de Esmirna, aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Sabemos que em meio dessa forma virtual, eu creio que o Senhor está no nosso meio, está no meio da sua igreja. A gente tem que estar com o coração voltado para Ele e aberto, voltando para o Senhor, porque não é apenas a gente estar assistindo esse culto ou estar assistindo essa pregação, mas que nós nesse momento, nessa noite, possamos estar participando do Senhor, participando do culto em espírito, em oração. Então que você nesse momento possamos estar realmente juntos em espírito, para que nós possamos realmente participar desse culto ao Senhor. Que a gente possa ter entendimento que não é apenas um vídeo para cumprir uma escala de pregações, mas é um dia a mais para que nós possamos ter essa oportunidade em termos de aprender com o Senhor, aprender a cultuar Ele, aprender nesse tempo que estamos passando, um tempo difícil, mas junto em espírito possamos realmente estar juntos para cultuar o Senhor. Amém? E desde já eu quero pedir a vocês que abram suas Bíblias lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, dos versículos do 8 ao 11. A gente vai estar lendo essa carta que foi escrita pelo apóstolo João, através da revelação de Jesus para ele e ele enviando para as igrejas. Então, acompanhe comigo, onde você estiver, abra sua Bíblia, leia comigo, que nós possamos estar juntos, participando desse momento, em nome de Jesus. Então diz assim, versículo 8: ao anjo da igreja de Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que estáis para sofrer. Escutai: o diabo lançará alguns de vocês na prisão, para que sejais aprovados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Versículo 11: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Amém? Quero convidar você nesse momento que feche seus olhos. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Pai, nesse momento queremos te agradecer, Deus. Agradecer por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concede nesse momento, no meio dessa tecnologia que o Senhor está nos dando para poder compartilhar, Deus, a Tua palavra.
Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que essa palavra que for ministrada aos nossos corações, que nós possamos estar de coração aberto para ouvir, Deus, para entender aquilo que o Senhor deseja falar com a tua igreja. Que essa palavra possa encontrar morada nos nossos corações. Em nome de Jesus, nos abençoe esse tempo que iremos ter, Pai, de compartilhamento da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Então a gente vê que a igreja de Esmirna era uma igreja pobre, mas acima de tudo era uma igreja fiel ao Senhor. Tem essa característica da fidelidade a Deus. E a gente vai ver no decorrer dessa exposição, dessa carta, né, como é ser um cristão fiel até a morte. Bom, antes de a gente entrar na carta, né, de Esmirna, aquilo que o Senhor revelou para João, a gente vamos entender um pouco, né, do contexto dessa cidade. A gente vai ver algumas características que essa cidade tem, né, de Esmirna. Esmirna fica a 55 quilômetros de Éfeso. Era considerada a mais bonita da Ásia. Ela também era a segunda cidade maior da Ásia Menor, né? Ela tinha influência no comércio, né? E também no esporte, onde naquela cidade existia um grande estádio onde aconteciam os jogos atléticos. E os vencedores daqueles torneios que acontecia uma vez ao ano, né, eles se reuniam, faziam essas competições, esses jogos, e os vencedores ganhavam coroa de louro, né? E ela também tinha influência na cultura, né? Tinha grandes teatros, grandes bibliotecas, né? Era uma cidade bonita, luxuosa para aquela época. E Esmirna era um símbolo de fidelidade a Roma, porque ela já tinha ajudado a Roma em outras ocasiões. E também tinha inúmeros templos onde se adoravam os deuses pagãos. E também adorava o imperador. Então note que todo esse contexto, né, que Jesus ele mostra cada detalhe para que a gente possa ter esse entendimento. Porque ele está escrevendo para a igreja de Esmirna, para a sua igreja. Então a gente vai ver esse contexto agora. No versículo 8, que diz: ao anjo da igreja de Esmirna, escreve, né? Jesus está dizendo para aquela liderança, para aquele pastor que estava ali em Esmirna. E escreve: isto diz o primeiro e o último. Porque o Senhor, ele inicia essa carta se apresentando dessa forma. Porque ele diz o primeiro e o último. Veja que o contexto daquela cidade, né, eles adoravam e cultivavam o imperador e a Roma naquele momento. Era considerada a figura mais importante de adoração, o imperador. Então, para aquela igreja que era uma igreja sofredora, perseguida, pobre, caluniada e até aprisionada, né, enfrentando a morte, Jesus ele se apresenta dizendo, como o primeiro e o último, ou seja, onde tudo começou e onde tudo termina, mostrando para aquele povo, para aquela igreja, que Jesus ele era o centro, não o imperador, mas Cristo. Cristo, ele estava no centro de tudo. E a gente, dando continuidade, versículo 8 ainda, que diz assim: e que foi morto e reviveu. Jesus está dizendo que esteve morto, mas está vivo. Ele ressuscitou dentro dos mortos. Ele conquistou, ele venceu a própria morte. E como ser o próprio Cristo, ele declara: seja fiel, não temas, porque eu estou com vocês. E não tenha medo, porque Jesus, o nosso Senhor, ele está no controle de todas as coisas. Então ele inicia, né, dizendo
quem Ele é. E algo interessante que alguns estudiosos acreditam que essas cartas, né, essas 7 cartas da igreja de Apocalipse não foram apenas para aquele momento histórico, para aquela época. Porque se nós lermos a palavra de Deus, a gente não vai encontrar apenas as 7 igrejas. A gente vai encontrar mais 2 igrejas no Novo Testamento, que são Hirápolis e Colossos. Então dá para se entender que não foi apenas para aquela igreja 7, mas foi para as 7 igrejas universal, né? Para aquele tempo e para o nosso tempo. O que eu quero dizer é que essas cartas, essas igrejas que foram escritas não foram apenas para aquele momento, mas também servem para o nosso momento, para a nossa época, para as igrejas que tem hoje, né? No nosso dia a dia, as igrejas que existem. Então o Senhor escreve para todos nós. E dando continuidade, a gente vê que Jesus ele viu alguma coisa naquela igreja de Esmirna. Primeiro, ele viu a sua tribulação. Os crentes em Esmirna estavam sendo atacados e perseguidos, massacrados e mortos por sua fé em Jesus. Eram forçados a adorar o imperador como Deus. Mas Jesus estava vendo o seu sofrimento. Jesus ele estava vendo aquela tribulação que aquela igreja estava passando naquele momento. Tem hora que a gente fica abatido. É verdade isso. Somos humanos, né? A gente vai, às vezes quando a gente passa por esses momentos. Mas eu quero dizer para vocês que a gente não pode permanecer nesse abatimento, nesse estar abatido, né? E nem se entregar a isso. Porque o Senhor ele está conosco. Ele vê o nosso sofrimento, sabe de tudo que acontece conosco e não está alheio dessas coisas. Sabe, Jesus conhece as nossas aflições, conhece as aflições que nós passamos na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho e às vezes na própria igreja. O Senhor ele não está de olhos fechados. E muitas vezes a gente pensa que a gente está passando por despercebido, que ninguém está vendo a nossa luta, a nossa tribulação. Mas eu quero dizer para vocês hoje, como o Senhor lhe disse para aquela igreja de Esmirna: eu conheço a sua tribulação, eu conheço as suas lutas, suas aflições, aquilo que você passa no dia a dia, mesmo que ninguém veja. Mas o Senhor ele vê e conhece o seu coração. Segundo, o que Jesus vê, ele conhece a sua pobreza. Ele vê a sua pobreza. Mas deixa eu dizer algo para vocês. Nesse contraste que a cidade de Esmirna está num contexto e a igreja está. Nesse contraste de uma igreja rica, e lá no meio dessa cidade existe uma igreja pobre. Mas ao mesmo tempo que está uma igreja pobre, é uma igreja rica espiritualmente. A igreja de Esmirna era uma igreja pobre, porque os crentes vinham, né, de classe baixa, os membros alguns eram escravos. E era pobre porque os bens daquele povo, dos crentes, era roubado, era saqueado. E era muitas vezes perseguidos, jogados na prisão. Então imagine só, você em casa, chega um ladrão, chega algumas pessoas, roubam tudo da sua casa, carro, móvel, né, tudo aquilo que você conquistou com muito suor, com muito esforço, e você não pode fazer nada. Porque a sociedade daquela cidade, né, oprimia os crentes daquela igreja de Esmirna. Então veja como
aquele povo, né, no meio de tudo isso, no meio dessa tribulação, dessa luta, dessa pobreza que eles viviam, mas eles, ao mesmo tempo, eles eram fiéis ao Senhor e não perdia a sua fidelidade. Mas embora a igreja fosse pobre financeiramente, era rica dos recursos espirituais. Não tinha tesouro na terra, mas os tinha no céu. Era pobre diante dos homens, mas rica diante de Deus. Irmãos, a riqueza de uma igreja não está na beleza do seu templo, dos móveis, não está na mega estrutura que a igreja tem de arrecadação financeira. Sabe por quê? Porque a igreja de Laodiceia considerava rica, mas Jesus disse para ela que era pobre. A pobreza não é uma maldição. Jesus diz que bem-aventurados é os pobres, está lá em Lucas 6,20. E Tiago fala Tiago capítulo 2, versículo 5 diz que Deus elege os pobres do mundo para serem ricos na fé. Enquanto o mundo, avalia o homem pelo ter, Jesus avalia pelo ser. Eu não estou dizendo que não é para comprar alguma coisa, né? Que se você comprar, você vai estar pecando. Não é isso que eu quero dizer. Mas que nós possamos perceber e entender que tudo isso não passa de ser algo que não possa ser algo de impedimento para a gente buscar o Senhor. Que não seja algo que seja um empecilho para que a gente possa adorar o Senhor. Porque algumas pessoas, né, e isso eu já vi, infelizmente já testemunhei isso, que algumas pessoas não vão para a igreja porque não tenho roupa nova, então eu não vou hoje não. Ou se não, eu não vou porque meu carro tá velhinho, né? Então eu não vou para a igreja. E quando a gente vai fazer, então vocês entendem isso? Entendem que não é aquilo que nós temos, isso não é errado, mas aquilo que serve de impedimento para a gente adorar o Senhor. Quero dizer algo para vocês. Quando a gente vai fazer missões no sertão, quando o povo sertanejo ele tem um encontro com Jesus, quando ele conhece Jesus de verdade, né, e quer ter um momento com o Senhor, quando a gente chega nas cidades e reúne para adorar o Senhor, né, tem pessoas que andam aí 5, 10 quilômetros para estar junto, para cultuar o Senhor. Então não importa se somos pobres financeiramente, mas se somos ricos espiritualmente diante de Deus. E era isso que o Senhor estava dizendo para Esmirna: você é pobre, mas ao mesmo tempo você é rico. Porque a gente viu o contexto da igreja de Esmirna. Era pobre, né? De escravos, era pessoas sendo roubadas, né? Era pessoas de baixa classe. Mas Jesus viu a riqueza naquela igreja, viu a riqueza da sua fidelidade diante dele. Não importou de toda essa circunstância, não foi empecilho para aquela igreja adorar e ser fiel ao Senhor. Terceira coisa que Jesus viu: eu vejo as blasfêmias. Os judeus estavam espalhando calúnias sobre os cristãos. As mentes daquele povo estavam sendo envenenadas. Os crentes de Esmirna estavam sendo acusados de coisas graves, porque eles não tinham o que se acusar, então eles estavam inventando coisas graves para o povo de Esmirna.
A gente vai ver algumas dessas acusações. Eu não vou falar todos, porque é muito, né? Mas eu vou falar algumas acusações que o povo estava espalhando e acusando aqueles crentes. Primeiro, ele estava acusando o povo de Esmirna de ser canibalismo, de ser canibais. Como assim? Porque eles celebravam a ceia do Senhor, né? E comiam o pão, bebiam o vinho, né? Que são símbolo do corpo e o sangue de Jesus Cristo. Então eles diziam que aquele povo, aquele crente, era canibais, porque estavam comendo e bebendo, né, o corpo e o sangue de Jesus. Estava acusando aquele povo são canibais, então matem eles, né? Segunda calúnia, que eles eram praticantes de orgias em público, que eram imorais. Como assim, Thales? Porque eles tinham uma celebração semanal, né? Que eles festejavam a festa do amor, o amor ágape. Então e tudo isso acontecia antes da Eucaristia, antes de fazer o momento da ceia. Então eles se reuniam, né? Faziam essa grande festa e cada um trazia uma comida, né? Compartilhava um prato de comida e ali eles festejavam o amor ágape, né? E ali as pessoas tiravam o amor e diziam: ó, eles estão fazendo coisas imorais, matem aquele povo. Terceira coisa, que eles eram divisor de famílias. Porque uma vez que a pessoa se converte a Cristo, deixavam suas crenças vãs, não deixavam de adorar o imperador para servir a Jesus. Isso era ruim para a sociedade, né? Porque tinha uma família e um dos membros aceitavam a Cristo, se convertia a Cristo e deixava de adorar os deuses pagãos, deixava de adorar o imperador, né? E aí dividia a família. E aí eles diziam que os crentes eram um divisor de família. Mas como pode, se nós cristãos defendemos a família? Mas eles, né, tinham isso em mente, queriam condenar, né, os cristãos. E aí tinha, né, por ser traidores, né, também tinha a questão de que eles eram ateístas, né? Acusavam os crentes de ser ateísmo. Mas como assim? Porque eles não se dobravam, né, diante de imagem dos deuses, né? E quando eles chegavam e perguntavam: você adora quem? Eles diziam: rapaz, eu adoro Jesus. Mas cadê a imagem dele? A gente não tem imagem de Jesus, então é ateu. Então matam eles, né? Então vejam que o povo de Esmirna vivia nesse contexto, né? As blasfêmias, as acusações que não eram verdade, e mesmo assim eles continuavam fiel ao Senhor no meio de todo esse caos. E aí a gente para e pensa, no meio de tudo isso, o que podemos aprender com toda essa história, com todo esse contexto, com tudo aquilo que estamos vendo. Veja que os crentes de Esmirna foram acusados de muitas coisas que não praticavam. Muitas vezes a gente pode ser acusado de algo que a gente nunca fez. Não é verdade? Muitas vezes a gente é acusado por causa disso. Muitas vezes a gente é acusado de algo que a gente nunca fez, nunca realizou. E por muito pouco a gente acaba se desviando dessa fidelidade do Senhor. Por muito pouco a gente acaba se afastando do Senhor, porque a gente não tem essa fidelidade diante do Senhor. Mas lembre, você sabe quem é você diante de Deus. Não se deixe abalar pelas circunstâncias, porque Deus sabe e conhece os nossos corações. Ele sabe quem somos diante dele. Então não deixe ser abalado por coisas que as pessoas falam de você. Eu digo isso porque até hoje
As pessoas olham para mim, para a Aline e chamam a gente de vagabundo, porque a gente não faz nada, porque acha que fazer missões é algo que, né, não traz nenhum benefício. Mas a gente vai entregar ao Senhor, porque nós sabemos quem somos diante do Senhor, né? A gente não olha para essas coisas, a gente olha para Cristo. Então tem momentos na nossa vida que a gente deve ficar calado, como o Senhor. Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias aí no livro de Isaías. No livro de Isaías, capítulo 53. Olha que a maneira, a posição de Jesus no meio de todas as coisas. Então, irmãos, como está lá escrito lá em Isaías, capítulo 53, versículo 7, diz: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Então tem momentos, né, das nossas vidas que a gente deve se calar, porque a gente não pode dar importância daquilo que as pessoas falam das nossas vidas. Não dá importância daquilo que as pessoas nos acusam, porque a gente sabe quem nós somos em Jesus Cristo. E o Senhor, Ele nos conhece o nosso coração, conhece a nossa essência, conhece o nosso caráter, né? Então tem momentos que a gente tem que se calar, porque não adianta a gente querer discutir, querer bater boca, querer ir atrás, porque isso não vai adiantar de nada. Porque aquilo que nós somos no Senhor não muda, entende? Eu digo isso, sabe por quê? Porque até hoje, muitas vezes eu escuto, eu e a Aline, né, que a gente é acusado, é blasfemado, é apontado de ser vagabundo, de fazer nada, né? Porque acha que a gente fazer missões não está fazendo nada. Mas a gente não vai atrás, a gente não olha para isso, a gente entrega nas mãos do Senhor, porque a gente sabe o que nós somos nele. Amém? E aí no versículo 10 de Apocalipse, a gente vai encontrar aqui algumas verdades. A gente vai ver algumas verdades que o Senhor Ele quer nos mostrar para nossas vidas. E no início desse versículo diz assim: não temas as coisas que estás para sofrer. Nessa fala de Jesus, a gente pode encontrar 3 verdades. A primeira, que o sofrimento ele é certo. O sofrimento ele é certo sobre as nossas vidas. A gente não está imune aos sofrimentos, àquilo que a gente vai enfrentar. A gente sabe que vamos enfrentar, porque é algo que o Senhor Ele falou para as nossas vidas, né? Que a gente ia passar por lutas, né? Está escrito que Jesus disse: tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. No mundo vocês vão passar aflições, vão passar por lutas, mas não se preocupe, porque eu estou com vocês. Então o sofrimento, e muitas das vezes a gente vai passar por isso, cedo ou tarde a gente vai, isso é certo sobre nós. Segunda verdade que a gente vê é que esse sofrimento é limitado. O sofrimento só pode ir a um certo nível, a um certo ponto, né? As coisas que a gente passa às vezes, né, sendo oprimidas pelo próprio diabo, não pode ultrapassar aquele limite. É só até aquele ponto. E terceiro, que esse sofrimento é breve. A gente não vai passar o resto das nossas vidas sofrendo, né, angustiando, porque tudo isso vai passar. O Senhor nos promete isso na sua palavra. É breve, passa. Então não se fique angustiado se você está passando por um problema e não vê o fim. Tenha certeza que isso vai passar. E aí a gente
a gente nota, e eu quero dizer algo para vocês, que Jesus, né, Ele permite esse sofrimento nas nossas vidas com um propósito. Ele permite isso para que a gente possa ficar mais próximo dEle, para que a nossa fé seja aperfeiçoada, para que a gente seja provado, para que a gente se aproxime dEle. E a intenção do inimigo com tudo isso é destruir a nossa fé. É ao contrário daquilo que o Senhor pretende, né, com aquele propósito, com aquele sofrimento sobre as nossas vidas. E a gente nota que os judeus, eles estavam furiosos com o povo de Esmirna, né, com os crentes ali de Esmirna. E na parte B do versículo 10 vai dizer assim, ó: saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Veja que o diabo está por trás de tudo aquilo, das prisões, das perseguições aos crentes. Mas nenhum sofrimento pode nos atingir, exceto com a permissão de Deus. Muitas vezes a gente pensa, eu estou passando por isso porque eu mereço esse castigo. Não. Satanás, às vezes, ele quer fazer algo nas nossas vidas, mas antes dele fazer isso, ele tem que pedir permissão a Deus. A gente vê o exemplo de Jó, quando ele foi atingir a vida de Jó, passar aquele sofrimento para Jó, ele antes teve que pedir permissão a Deus. Então entenda que tudo o que acontece nas nossas vidas, o Senhor ele tem um controle. O Senhor ele tem um domínio sobre todas as coisas. Até o próprio diabo, né, como se diz, o tinhoso, para ele fazer alguma coisa, ele tem que pedir permissão ao Senhor. E aí Jesus ele alerta os crentes de Esmirna que tudo aquilo que eles iam passar. E ele determina um tempo, né, um limite. Ele determina um tempo que aquela igreja iria passar por tribulação, por sofrimento. Às vezes, o inimigo ele quer nos atacar, mas ele não pode ir além daquilo que Jesus estabelece. Eu estava vendo um texto de Hernandes e achei interessante porque cabe nessa mensagem, nessa palavra que nós estamos trazendo para vocês, que diz assim, ó: o Senhor não poupa da prisão, mas usa a prisão para fortalecer você. Ele não nos livra da fornalha, mas nos purifica nela. Ou seja, tem ocasiões que a gente vai passar por sofrimento, mas aquilo que iremos passar, Deus tem um propósito sobre as nossas vidas, para que Ele possa nos tratar e que todos nós possamos ter esse entendimento que isso é passageiro. Irmãos, eu quero dizer algo para vocês que ainda é bem doloroso para mim falar. Há 15 anos atrás, eu perdi um irmão com câncer. Há um mês atrás, eu perdi a minha irmã com câncer. E há um mês atrás, eu descobri que o meu pai está com câncer. Humanamente falando, era para mim estar revoltado com o mundo, com todos, com Deus. Porque eu, como sendo um servo, né, que abdiquei de tudo para fazer a sua vontade, e isso está acontecendo na minha vida, poderia estar com esse pensamento. Mas eu digo para vocês, no meio desse tempo, no meio desse processo, no meio desse sofrimento, das dores, no meio de tudo isso, eu pude ver o cuidado de Deus na minha vida. Eu pude ver o amor de Deus comigo. E pela a sua infinita graça, pela sua infinita misericórdia, eu não me desviei dessa fidelidade no Senhor.
E no meio de tudo isso, no meio desse processo todo, eu pude ver que Deus está me moldando cada vez mais, moldando a minha fé, aperfeiçoando, e ainda está. Mas eu olho para o Senhor e vejo que Ele está no controle de todas as coisas. E eu digo isso, irmãos, não para que eu possa estar voltado os olhares para mim com um olhar de piedade, com um olhar de coitadinho. Não, não quero isso. Eu digo a vocês isso porque por tão pouco, sabe, por tão pouco que muitas pessoas, muitos que dizem ser crente, acabam afastando do Senhor. Por tão pouco acaba perdendo a sua fidelidade no Senhor. Por tão pouco se perde a comunhão com Deus. Por tão pouco, por coisas pequenas. Porque fulano falou isso de mim, porque eu não vou com a cara de fulano, porque eu não gosto mais daquela igreja, por isso e por aquilo, e por coisas pequenas, por coisas vãs, a gente acaba abandonando aquilo que o Senhor conquistou para as nossas vidas. E quando a gente olha para a igreja de Esmirna, a gente vê todo esse contexto, a gente vê todas aquelas lutas, aquelas atribulações que aquele povo, que aqueles irmãos estavam passando. E mesmo assim, eles foram fiel até a morte. Eles foram fiel até a morte em Jesus Cristo. A gente vê que aquela igreja era pobre, mas Cristo viu a riqueza naquela igreja, que foi a fidelidade nele. Então que nesse dia, né, ou nessa noite que você vai estar assistindo, que nós possamos ter esse entendimento, essa consciência que aqueles irmãos teve de Esmirna. Que não importa a circunstância, não importa aquilo que as pessoas estão falando de vocês, não importa o tamanho da luta que você enfrenta, tenha certeza que isso vai passar, e outra, que o Senhor está no controle de todas essas lutas. E aí, ao finalzinho do versículo 10, vai dizer assim, ó: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Lembra no começo da mensagem, que quando eu comecei a falar sobre as características da cidade de Esmirna, onde tinha um estádio lá, e anualmente, né, aconteciam os jogos, e os vencedores daqueles torneios ganhavam a coroa de louro. E aqui Jesus está falando para as nossas vidas que ao final dessa caminhada, ao final de tudo isso, nós iremos receber do Senhor uma coroa de vida. Não algo simbólico, mas é algo eterno para as nossas vidas. E uma coisa que ninguém pode roubar de nós, ninguém pode tomar isso de nós, porque é o próprio Senhor que vai nos dar essa coroa de vida. Então que nós possamos permanecer fiel ao Senhor no meio de tudo isso, não é no tempo que nós estamos vivendo hoje, nesse momento, né, com esse vírus, com essa realidade que estamos enfrentando, que nós não possamos, meus irmãos, olhar para trás, que nós não possamos deixar de crer no Senhor, deixar de acreditar que o Senhor ele está no centro, que o Senhor está no controle, que o Senhor tem um domínio sobre tudo. Que nós, como cristãos, possamos ter esse entendimento em nome de Jesus Cristo. E aí no versículo 11, encerrando, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Que todos nós, como igreja do Senhor, possamos estar de ouvidos atentos para aquilo que o Senhor fala conosco. Que essa palavra, que todas as mensagens que foram e vão vir ser ministradas aos nossos corações, que nós possamos estar de ouvidos atentos. Que a gente possa entender aquilo que o Senhor quer falar conosco, aquilo que o Senhor quer falar com a sua igreja, que a gente não possa tampar os nossos ouvidos, mas estar atento para aquilo que o Senhor quer falar ao seu coração.
porque o Senhor, Ele falou grandemente ao meu coração através dessa palavra, que no meio das dificuldades, no meio das lutas, nós possamos permanecer fiel ao Senhor, entendendo o propósito de Deus para conosco, entendendo o propósito que o Senhor Ele quer fazer nas nossas vidas, porque ao vencedor, como diz aqui no versículo 11, ao vencedor, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. O vencedor, nós não iremos ter uma morte espiritual, mas vamos sim ter uma vida eterna com o Senhor Jesus Cristo. Então que nesse momento você fique com essa palavra, meus irmãos. Guarde no seu coração. A minha oração é para que o Senhor encha o seu coração de fé, que encha o seu coração de esperança, para que a gente não possa, no meio da nossa caminhada cristã, que a gente não possa se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que os nossos olhos sejam olhando para o monte, olhando para o Senhor, de onde vem o nosso socorro. E para encerrar essa palavra, para encerrar esse momento, eu queria fazer uma oração com você, que é onde você se encontrar nesse momento, seja na sua casa, né, na sua sala, seja onde você estiver nesse momento, eu queria que você parasse um tempo e fechasse os seus olhos para orar junto comigo, em nome de Jesus. Então feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós queremos orar a Ti, Senhor, para agradecer, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez, de estar compartilhando e ouvindo a Tua mensagem, ouvindo a Tua palavra, Deus. Senhor, que essa palavra possa encontrar morada nos nossos corações, e para que Teu Espírito Santo, Pai, possa acender os nossos corações, acender o nosso espírito, acender aqueles corações que estão adormecidos, que estão frios, Senhor, mas que em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa acender a fé, a esperança em nós, Deus, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos aprender e ter esse entendimento daquilo que nós vimos nessa palavra, ter um entendimento que o Senhor está no controle, ter um entendimento que o Senhor não fecha os seus olhos para nossas vidas, que o Senhor tem o conhecimento de todas as coisas, que aquilo que nós estamos passando, aquilo que nós estamos sofrendo, o Senhor sabe e o Senhor cuida de nós. Deus, em nome de Jesus Cristo, que essa palavra, Deus, possa reacender os nossos corações em nome de Jesus Cristo. Essa é a nossa oração diante de Ti, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém, queridos. Que Deus abençoe as suas vidas em nome de Jesus. Amém.